o sobe e desce das moedas digitais. A máquina que cria fortunas, mas que também destrói patrimônios. Se você já olhou para o mercado de criptomoedas, sabe que ele não é apenas volátil. Ele é um verdadeiro campo de prova psicológico, estratégico e, claro, financeiro. Diferente de qualquer outro mercado que a gente já viu, as criptomoedas expõem o investidor ao extremo. Ganhos absurdos em pouquíssimo tempo e perdas igualmente rápidas e dolorosas. E é exatamente essa dinâmica que faz com que alguns investidores multipliquem seu patrimônio em poucos ciclos, enquanto outros saem do mercado destruídos, tanto financeiramente quanto emocionalmente. O ponto central aqui, e que você precisa entender, é que o mercado cripto não é democrático. Ele não recompensa esforço, esperança ou boas intenções. Ele recompensa preparo, disciplina, leitura de ciclos e, acima de tudo, controle emocional. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Por que a volatilidade no mundo cripto é tão brutal? A resposta está em 3 fatores principais. Primeiro, é um mercado ainda muito jovem, engatinhando. Segundo, a regulação global ainda é confusa e desigual. E terceiro, existe uma alta concentração de capital nas mãos de poucos players. Isso cria um ambiente onde movimentos bruscos de preço não são a exceção, são a regra. Em mercados mais tradicionais, como a bolsa de valores, existem mecanismos, freios, que suavizam essas grandes oscilações. No mundo cripto, esses amortecedores simplesmente não existem ou são muito fracos. O resultado? O preço se move violentamente para cima e para baixo, eliminando investidores que são emocionalmente frágeis e recompensando aqueles que conseguem operar com frieza, com um plano bem definido. Agora, quem realmente controla o jogo? Um dos maiores erros de quem está começando é acreditar que o mercado se move apenas por uma oferta e demanda natural, como se fosse uma feira livre. Na prática, grandes players, que a gente chama de baleias, controlam a liquidez. São carteiras com milhões ou até bilhões em criptoativos. Eles usam estratégias sofisticadas, como falsos rompimentos de preço, para fazer você acreditar que a moeda vai disparar. Ou provocam quedas artificiais para gerar pânico e fazer você vender no prejuízo. Aí, eles compram agressivamente nessas regiões de medo extremo e depois distribuem. Vendem aos poucos, lá no topo do otimismo, quando todo mundo está eufórico. Esses movimentos criam armadilhas psicológicas perfeitas. O pequeno investidor, sem saber, acaba entrando quando o risco é máximo e saindo bem na hora em que a oportunidade é maior. Lembre-se, o mercado não rouba o seu dinheiro. Ele simplesmente transfere capital de quem reage emocionalmente para quem planeja friamente. Isso nos leva ao verdadeiro campo de batalha. A sua psicologia. Se existe um fator comum entre quase todos os grandes prejuízos no mercado cripto, ele se chama emoção descontrolada. O medo faz você vender no fundo do poço, na pior hora possível. A ganância faz você comprar no topo, quando o preço já está esticado. A ansiedade te faz operar demais, girando seu patrimônio e pagando taxas. E o FOMO, o medo de ficar de fora, te leva a entrar em qualquer projeto sem critério algum, só porque está subindo. Enquanto isso, os investidores que vencem nesse jogo trabalham com regras claras. Eles têm pontos de entrada previamente definidos. Usam stops técnicos para limitar perdas, não stops emocionais baseados no pânico. O tamanho da posição é calculado e as expectativas de retorno são realistas. No mundo cripto, quem não domina propriamente vira matéria-prima para o lucro dos outros. É duro, mas é a verdade. E falando em padrões, vamos falar sobre os ciclos de mercado. Esse é o código que pouquíssimos entendem. O sobe e desce das criptomoedas segue ciclos relativamente previsíveis, mas que a maioria das pessoas ignora completamente. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, vem a fase de silêncio e descrença. Os preços estão baixos, ninguém fala sobre o assunto, o interesse é mínimo. Depois vem a acumulação inteligente, quando o capital institucional, os grandes fundos, começam a entrar discretamente. Aí, a alta acelera.
A mídia começa a falar. Os influencers aparecem. Chegamos na euforia coletiva. A fase em que os iniciantes entram em massa, atraídos pelas notícias de enriquecimento rápido. É nesse momento que os grandes players fazem a distribuição, ou seja, vendem seus ativos e realizam o lucro. O que vem depois? A queda violenta. O pânico se generaliza e o ciclo se reinicia, voltando para a fase de silêncio. Quem entende esse padrão não luta contra o mercado, opera a favor dele. Quem ignora, repete os mesmos erros a cada ciclo, sempre acreditando que dessa vez vai ser diferente. Mas nunca é. Outro erro caríssimo é a falta de estudo. A superficialidade da análise é o motivo central para as grandes perdas. Muitos investidores compram ativos sem entender o básico. Qual problema aquele projeto resolve? Como funciona a emissão do token? A sua economia. Quem está por trás do desenvolvimento? Existe adoção real ou é só hype, só propaganda? Qual é o risco regulatório envolvido? Comprar uma criptomoeda sem estudo é como investir em uma empresa sem saber o que ela vende. Alguns até acertam por pura sorte, mas sorte não constrói patrimônio de forma sustentável no longo prazo. E temos que falar sobre a alavancagem, o atalho que muitas vezes leva ao abismo. O uso irresponsável de alavancagem é responsável por liquidar bilhões de dólares todos os anos. A promessa de multiplicar os ganhos rapidamente seduz investidores despreparados, que ignoram o risco exponencial que estão correndo. No mercado cripto, usar alavancagem sem uma gestão de risco impecável não é estratégia, é roleta russa financeira. Diante de tudo isso, você pode se perguntar, mas por que alguns ficam milionários? O que eles fazem de diferente? Os grandes vencedores do mercado cripto têm comportamentos muito claros. Eles pensam em anos, não em dias. Eles compram quando o medo domina o mercado e vendem quando a ganância explode. Eles aceitam perdas pequenas para evitar perdas catastróficas. E, o mais importante, eles entendem que preservar o capital é a prioridade número 1. Eles não tentam prever o futuro do mercado. Eles se adaptam a ele. E por que a grande maioria perde dinheiro? Quem perde muito, geralmente, entra sem um plano. Segue dicas aleatórias de redes sociais, opera movido pela emoção. Busca o enriquecimento da noite para o dia. E não aceita realizar um prejuízo pequeno, deixando ele virar uma bola de neve. Essa pessoa só aprende a lição depois de perder quase tudo. O mercado cripto é extremamente eficiente em punir esse tipo de comportamento. Para concluir, o sobe e desce das moedas digitais não é um caos aleatório. É um sistema altamente eficiente de seleção. Ele separa os investidores profissionais dos apostadores emocionais. Ele recompensa a disciplina e pune o improviso. No fim das contas, o mercado não pergunta quanto você deseja ganhar. Ele apenas revela o quanto você está preparado para merecer. A escolha de qual lado você quer estar é inteiramente sua. Obrigado por assistir até aqui. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor a dinâmica do mercado, deixe seu like e se inscreva no canal para mais análises como essa. Até a próxima!